Olá a todos. O seguinte seminário trata-se de uma análise, né, hermenêutica fenomenológica do filme Morangos Silvestres de Ingmar Bergman, a partir da compreensão de Ser para a Morte. Eu nomeei por Ser para a Morte em Morangos Silvestres de Ingmar Bergman, uma leitura hermenêutica fenomenológica. Primeiramente, eu vou apresentar um pouco o filme, falar o que seria essa leitura hermenêutica fenomenológica, e posteriormente eu vou analisar alguns parágrafos, alguns excertos do Ser e Tempo de Heidegger, que vão explicitar o que significa esse ser para a morte, como que nós podemos chegar a essa compreensão de ser para a morte, e logo após nós vamos fazer a análise de algumas cenas do filme a partir dos conceitos que já vão terem sido desenvolvidos. Primeiramente, Morangos Silvestres é um filme de 1957 que trata da história de Isaac Borg. Isaac Borg é um médico de 78 anos, foi um professor, e ele vai fazer uma viagem de Estocolmo a Lund para receber um prêmio por causa dos seus 50 anos de carreira médica. Né? Nós somos apresentados a um personagem totalmente frio, totalmente isolado, que mantém relações totalmente pobres, paupérrimas com as outras pessoas. Ele não consegue se reconhecer na relação com os outros. Ele opta pela solidão, ele opta pelo isolamento. E conforme nós vamos poder ver, é a partir da iminência da morte, a partir do momento em que ele começa a perceber que o seu tempo está findando, ele começa a se compreender como um ser cuja possibilidade mais certa é a possibilidade da sua morte, ele começa a ter uma série de transformações na sua subjetividade. E é por esse caminho que nós vamos ler o filme a partir dos conceitos de Heidegger. Primeiramente, por que uma leitura hermenêutica fenomenológica? O Heidegger, no parágrafo 7 de Ser e Tempo, que nós não vamos analisar de maneira pormenorizada aqui, eu só vou falar um pouco para tornar um pouco mais claro, o Heidegger efetua uma transformação hermenêutica da fenomenologia, ou seja, ele compreende a fenomenologia como sempre já partindo de uma determinada compreensão. Então, o Heidegger, compreendendo o fenômeno, enquanto aquilo que se mostra, tal como se mostra, aquilo que surge no meu horizonte é o fenômeno. Mas eu sempre me designo a esse fenômeno a partir de uma dada compreensão. O Heidegger parte de Ser e Tempo de uma análise do Dasein cotidiano. Como que o Dasein, né, no sentido desse ente que nós mesmos somos, o ente humano, mas em sua intrínseca e constitutiva relação com o ser. Esse ente que nós mesmos somos, ele é tomado inicialmente na sua cotidianidade. Ele é tomado na sua relação utilitária com as coisas. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, o Heidegger já começa a analisá-lo a partir da sua temporalidade própria, ou seja, a partir da compreensão de ser para a morte, né, que é exatamente esse resultado que nos possibilita compreender o modo de ser do Dasein, distinguindo-o do modo de ser dos outros entes, como a cadeira, como a mesa, ou até mesmo como os animais. Porque, de fato, um animal ele finda, ele não tem a possibilidade de compreender a si mesmo como um ente finito. Então, a morte, nessa acepção mais técnica, mais estrita, ela é algo específico do Dasein, porque só o Dasein pode compreender a si mesmo como um ente finito. Então, uma leitura hermenêutica fenomenológica significa que nós estamos aqui nos apropriando dessa fenomenologia heideggeriana, né, para poder pensar o filme. O filme tomado como fenômeno, como algo que está sendo nos dado aqui, e que nós vamos fazer uma hermenêutica, uma interpretação a partir da filosofia heideggeriana. Então, por isso, hermenêutico fenomenológico. O filme como fenômeno e a hermenêutica como o saber prévio do qual nós vamos lançar mão para interpretar como o próprio conteúdo do Ser e Tempo, sobretudo da segunda sessão, concernente ao ser para a morte, à angústia, ao apelo da consciência e ao ser resoluto que nós vamos analisar a seguir. Então, o primeiro ponto é especificamente a noção de ser para a morte.
Para o Heidegger, como o Dasein ele é um ente que o seu próprio ser está em jogo, ou seja, a maneira como ele se posiciona diante de si, diante dos outros e diante dos demais entes, transforma esse próprio ser para ele. O ser para a morte seria o modo de compreensão que o possibilitaria entender a si mesmo na sua ipseidade, na sua especificidade. Né? Porque, conforme eu já assinalei, a morte é algo específico do Dasein, porque ela tem que caber em si a possibilidade da compreensão da finitude. Então a morte vai ser não um fato. Né? O Heidegger ele critica a ideia de compreender a morte como um fato, como algo que acontece com todos. Nós dizemos, fulano morreu, aconteceu uma morte, aconteceu um acidente, essa pessoa morreu, mas a morte como algo que é do outro, como algo que acontece com todos, mas que não é propriamente meu. O Heidegger ele opõe essa compreensão da morte como um fato à morte como uma possibilidade que é de cada Dasein. Uma possibilidade que faz com que eu compreenda o meu ser da maneira mais própria possível. Então, para que eu possa me entender como um Dasein, eu preciso me entender como um ser para a morte, como um ser finito. Então, nesse primeiro excerto, nesses dois primeiros excertos que eu selecionei, eu vou tentar dar uma visão geral do ser para a morte, para depois evidenciar como que nós podemos chegar a essa compreensão. E, de fato, o filme vai ser tomado como um caso que nos possibilita compreender melhor essas estruturas ontológicas do Dasein e, consequentemente, o seu modo de ser como uma modalidade de ser finita, como uma modalidade de ser para a morte. Então, nas palavras de Heidegger, ninguém pode tomar de um outro o seu morrer. Alguém pode muito bem ir à morte por um outro. Isto significa sempre, contudo, sacrificar-se por outros em um assunto determinado. Tal morrer nunca pode significar, no entanto, que assim se tomou mais minimamente de um outro a sua morte. O morrer deve assumi-lo todo Dasein, cada vez por si mesmo. A morte, na medida em que é essencialmente de cada vez a minha. E ela significa, sem dúvida, uma peculiar possibilidade de ser, na qual está pura e simplesmente em jogo o ser que é cada vez próprio do Dasein. No morrer se mostra que a morte é ontologicamente constituída pelo ser cada vez minha e pela existência. O morrer não é algo que se dá, mas é um fenômeno a ser entendido existencialmente. Aqui nós temos a noção de existência. Existência como uma contraposição à subsistência. Não é? Os demais entes eles subsistem. Eles são o que são de um modo fechado em seu ser. Uma garrafa, ela é uma garrafa. Nós podemos nos abstrair e dar as características de uma garrafa. Uma cadeira, nós podemos abstrair e dizer o modo de ser de uma cadeira. É o modo da subsistência. O Dasein, de maneira oposta, tem como seu modo de ser a existência. Existência deriva de existere. Existere indica ser, ex indica abertura. Indica que o Dasein está aberto para o ser, podendo perder o seu próprio modo de ser. Isso indica que o ser, para nós, ele é algo que está em jogo. E ele é algo que se dá a partir de um horizonte da temporalidade. E, sendo assim, há um momento em que nós não seremos mais aquilo que somos. Nesse sentido, o horizonte da morte é aquele que nos possibilita colher como totalidade, diga aí entre aspas, porque não diz o que é, mas como é esse ente que nós somos. Então, como seres existentes, nós somos seres que devemos, se quisermos, nos apropriar de uma concepção própria daquilo que somos, dessa possibilidade última. Né? Para o Heidegger, ao nos assumir como um ser para a morte, o mundo se colore de uma outra maneira. É a partir disso que nós podemos, de fato, lidar com o mundo, lidar com o ser, sabendo que isso se dá a partir de um tempo finito. Então, para adiantar esse assunto, eu vou ter que falar um pouco da temporalidade. A temporalidade do ser para a morte, a temporalidade do Dasein, ela não é a temporalidade do relógio. Ela não é a temporalidade cronológica, aquela que pode ser matematizada, aquela que pode ser objetificada. Mas ela é a temporalidade que o próprio Dasein é com seu encontro com o ser. O Heidegger desenvolveu essa concepção muito nas leituras das cartas do apóstolo Paulo, que fala do tempo kairológico. Kairos significa momento de decisão, instante de mudança. Então, o tempo kairológico, em oposição ao tempo cronológico,
é o próprio tempo da vida. Ele é um tempo que o próprio Dasein é no seu amadurecer e no seu se constituir em relação ao mundo. Então, no encontro do Dasein com o ser, surge um horizonte. Esse horizonte ele é um contínuo movimento, ele é um contínuo vir a ser, ele é algo que é sendo, ele é algo que está a acontecer. Então, palavras como acontecimento, como evento, podem nos dar uma possibilidade de nos aproximarmos disso. Então, a temporalidade que nos possibilita entender a nós mesmos como ser para a morte, ela é essa temporalidade kairológica, que o Heidegger chama de temporalidade estática, porque é um êxtase. Através desse encontro entre o homem e o ser, entre o homem e os demais entes, surge um horizonte. Esse horizonte é um horizonte temporal. Então, nós falamos aqui da Zeitlichkeit, da temporalidade do Dasein, aquela que nós mesmos somos. Então, conforme nós estamos caracterizando aqui, o ser para a morte é essa compreensão mais primordial do nosso modo de ser, como um modo de ser temporal que tem o seu início no nascimento e automaticamente findará com o momento derradeiro do seu deixar de ser aquilo que é, tal como é. Então, no outro excerto, Heidegger nos diz como poder ser, ou seja, o Dasein não é um ente fechado, ele não é um subsistente como uma garrafa d'água, como um computador, mas ele é um vir a ser. Ele escolhe o seu próprio ser, né? Não no sentido de uma mera volição, de um mero escolher arbitrário, mas no sentido de se colocar, de se posicionar diante do seu mundo a partir da sua situação contingente já delimitada. A escolha ela é sempre uma escolha dentro de um âmbito já delimitado. Então, ela é uma ação a um âmbito já constituído. Então, o poder ser do Dasein evidencia o seu modo de ser como um estar a ser temporal, que se constitui na sua relação com os outros, consigo mesmo e com os demais entes intramundanos, e nisso se gera esse horizonte da própria temporalidade, né? Então, como poder ser, o Dasein não pode superar a possibilidade da morte. Não é? Eu posso me escolher ser de uma outra maneira, eu posso escolher cursar filosofia ao invés de literatura, que era uma grande dúvida para mim, escolher filosofia, e me definir, de certa maneira, através dessa escolha. Não é? Mas eu não posso deixar de escolher a morte. A morte ela é uma possibilidade insuperável. Então, a partir do momento que eu sou lançado no mundo, isso nós chamamos de facticidade, né? O fato de eu estar lançado no mundo no qual eu não sou o fundamento, eu já me constituo como um ser para a morte. A morte, lembrando, não como um fato, mas como a possibilidade mais certa, irremediável, como a possibilidade da pura impossibilidade. Né? A morte é a possibilidade da pura e simples impossibilidade de ser aí. Assim, a morte se desvenda como a possibilidade mais própria, irremetente e insuperável. Então, aqui, nós estamos conversando sobre a caracterização geral do ser para a morte. Mas, conforme a analítica existenciária do Dasein de Ser e Tempo, o Dasein ele está lançado no mundo e ele se absorve nas suas relações com os outros. Ele tende a se absorver naquilo que se chama de Dasein, agente. Ou seja, nós tendemos a pensar como todos pensam, nós tendemos a ouvir o que todos ouvem, nós tendemos a nos vestir como todos se vestem, nós tendemos a se absorver nesse mundo público, a ponto de não se distinguir desse mundo público. Então, para se assumir como um ser para a morte, o Dasein precisa se isolar. Ele precisa, de alguma maneira, se distinguir dos demais para que ele possa assumir a morte como sua possibilidade em primeira pessoa. Né? Um processo de individuação nesse sentido. Mas como que isso acontece? Isso vai acontecer inicialmente a partir de uma tonalidade afetiva, a partir de uma tonalidade afetiva fundamental que é a angústia. Então, eu vou falar um pouquinho da questão da angústia inicialmente. A angústia, ela é um estímulo, ela é um humor. O humor, ele é o correlativo ôntico da abertura ontológica do Dasein, que é a Befeindlichkeit. Ou seja, ao ser um Dasein, ao me constituir como um Dasein, a minha relação com o mundo ela nunca vai ser neutra. Ela sempre vai ser marcada por alguma emoção, por algum humor, por alguma tonalidade afetiva. Ou seja, eu estou entusiasmado, ou estou apático, ou estou enraivecido, ou estou alegre, ou eu estou triste. A minha relação com o mundo ela é sempre marcada por um estímulo,
por um humor. Ou seja, essa ideia de racionalidade neutra que muitos pensadores da filosofia tentaram fixar, para o Heidegger ela nada mais é do que uma fantasia, uma balela realmente, porque a racionalidade ela é inundada, ela é perpetrada, ela é transformada, ela é moldada por essa emoção, por esse humor. E o Heidegger vai dizer que dentre todos os estímulos, esse estímulo ele não algo no sentido psicológico, mas ele é algo que evidencia a estrutura do Dasein. Então ele não vai ser um humor no sentido psicológico, né, de um fluxo de consciência puramente individual, mas ele vai ser algo que vai revelar uma estrutura ontológica. Então ela é comum, ela é, vamos dizer assim, universal, porque ela concerne a todo o Dasein. Então, dentre as tonalidades afetivas, né, a mais privilegiada por Heidegger ela é a angústia. Porque a angústia ela tem a capacidade de nadificar a nossa relação com o mundo. O que significa nadificar? O Heidegger vai dizer que nós temos uma relação de familiaridade com o mundo. Nós temos uma cultura, falamos uma língua, aprendemos a ser o que nós somos através da nossa família, através dos nossos amigos, através das nossas relações. Então nós estamos familiarizados com o mundo. Quando nós nos angustiamos, todo aquele horizonte familiar ele perde o sentido. Nós somos conduzidos a um estranhamento. Esse estranhamento, para o Heidegger, ele evidencia que nós somos possibilidade. Ou seja, que nós estamos familiarizados com aquele contexto, mas que nós poderíamos estar familiarizados com um contexto totalmente distinto. Então a angústia ele vai retirar o Dasein desse público, desse estar envolvido de maneira a se confundir com os demais, ele vai fazer com que ele se assuma em primeira pessoa. Vai fazer com que ele fique irremediavelmente diante de si. Então a angústia para o Heidegger ela é uma das etapas que vai possibilitar o Dasein se colher como um fenômeno para a morte, como um ser para a morte, relembrando o fenômeno como aquilo que se mostra, como aquilo que se dá. Não no sentido de uma aparência que esconda algo por trás, né, no sentido kantiano, mas no sentido aquilo que se dá tomado como um fenômeno, tal como ele se dá, já sendo compreendido de alguma maneira. Né? Então, passando para o excerto, nas próprias palavras de Heidegger, né, eu estou utilizando aqui a tradução do Fausto Castilho, nessa edição bilíngue que nós temos. Angústia diante da morte não deve ser confundida com o medo de deixar de viver. Já aqui nós temos uma coisa muito importante. O Heidegger contrapõe angústia com o medo. O medo ele tem um objeto. Eu tenho medo de alguma coisa. Eu tenho medo de um escorpião, eu tenho medo de uma tempestade que pode destruir a minha casa, eu tenho medo de ser assaltado quando eu saio na rua, ou seja, o medo ele é sempre medo de algo. A angústia não. O Heidegger diz que quando nós nos angustiamos, nós buscamos um objeto, mas nós não conseguimos encontrar um objeto. Às vezes uma situação gerou angústia, mas a angústia mesmo ela não tem um correspondente objetal. Ou seja, a angústia ela vai revelar essa própria ontologia do Dasein, ela vai evidenciar esse puro vir a ser, essa possibilidade que o Dasein é, diferentemente do medo. Nós podemos ter medo da morte se tomarmos a morte como um fato, mas ao entendermos a morte como essa possibilidade nossa, ela se torna antes uma angústia, né? Então, a angústia diante da morte não deve ser confundida com o medo de deixar de viver. Ela não é um fraco e contingente estado de ânimo qualquer do indivíduo, mas como encontrar-se fundamental do Dasein, ela é a abertura de que o Dasein existe como ser projeto para o seu final. Com o que se esclarece o conceito existenciário do morrer como ser projetado para um poder ser mais próprio e remetente insuperável. Ou seja, essa angústia, esse momento no qual o Dasein está irremediavelmente diante de si, ela evidentemente o aponta para esse poder ser, cujo momento último, né, é evidentemente esse momento insuperável remetente do morrer, né, do ser finito. E aí essa angústia, como essa tonalidade afetiva, ela leva a um estranhamento, né? Para Heidegger, o estranhamento desvenda propriamente no encontrar-se fundamental da angústia, que como abertura mais elementar do Dasein dejectado, põe o ser no mundo do Dasein ante o nada do mundo, ante o qual Dasein angustiado se angustia pelo poder ser mais próprio. Aqui, essa compreensão de dejectado,
ela tem a ver com a facticidade. A dejecção indica o fato do Dasein ser lançado num mundo do qual ele não é um fundamento. Ele está num mundo sem escolher estar nesse mundo, e a partir desse momento ele tem que se posicionar diante dessa realidade, né? Ou seja, é no momento em que eu me angustio, é o momento em que existe essa tonalidade afetiva da nadificação, que eu sou irremediavelmente colocado, entre aspas, na minha relação cotidiana. Que eu estou irremediavelmente isolado. Então, a angústia, ela leva o Dasein para esse modo fundamental do estranhamento, né? Esse ser no mundo que se dá em relações utilitárias, que se dá no modo absorvido na sua relação com os outros, ele vai ser irremediavelmente conduzido para diante de si mesmo. Então, o estranhamento é o modo fundamental de ser no mundo. Por quê? Porque ele revela o Dasein como uma possibilidade e revela o Dasein como um ser finito. Não é? Quando nós estamos num sentimento, numa emoção de estranhamento, isso nos leva à concepção de que o que nós vivemos é algo que não será mais um dia. Todos nós reconhecemos isso. Isso mostra que a filosofia do Heidegger não é algo que se compreende através de uma racionalidade pura, né? É algo que se compreende através da própria tonalidade afetiva que nós mesmos sentimos nos momentos da nossa vida. Então, Heidegger está nos convidando aqui a olhar para esse estranhamento que às vezes nos acomete e pensá-lo, né? Elevá-lo ao digno de ser pensado, transformá-lo em filosofia. Então, o estranhamento é um modo fundamental do ser no mundo, apesar de cotidianamente encoberto. Nós estamos em relações de ocupação cotidianas e tendemos a nos entreter, a nos ocupar, a falar e a dizer sem necessariamente pararmos para pensar, sem pararmos para nos colocar diante das coisas de um modo mais fundamental. Quando a angústia nos toma e nós somos obrigados a fazer isso, porque a angústia não é uma escolha, é algo que nos acomete. Nós somos afastados desse ser no mundo cotidianamente, né? que cotidianamente encobre esse estranhamento. E como outro fenômeno que vai nos possibilitar entender esse ser para a morte, nós temos a tonalidade afetiva, que é a tonalidade afetiva da angústia. Agora nós temos o que ele chama de voz da consciência. E essa consciência que não é a consciência intelectual, uma consciência abstrata, que vai abstrair os objetos, efetuar generalizações para compreender a totalidade do que ele é. Ela também não é a consciência moral, a consciência que diz que isso é certo ou que isso é errado. Mas ela é uma consciência como pura abertura para o ser. Ela é uma consciência como o remeter-se a si mesmo, né? Eu acredito que os excertos a seguir vão tornar isso um pouco mais claro. Porque dentre as estruturas existenciárias do Dasein, a tonalidade afetiva própria é a da angústia. E a questão do discurso, antes de poder dizer, eu tenho que ouvir. Então Heidegger vai dizer que existe uma voz da consciência, que ela se refere exatamente a esse assumir-se em primeira pessoa, que ele vai se opor ao falatório do cotidiano. No cotidiano nós estamos num falatório. Segundo Heidegger, no nosso modo cotidiano, nós falamos e falamos e falamos e nos distraímos com o nosso falar, mas nós não falamos com rigor, né? E exatamente a angústia, ela abre um estado de solidão, de estar diante de si. Esse estar diante de si, aberto pela angústia, que gera o estranhamento, ele vai nos possibilitar ouvir essa voz da consciência, que nada mais é do que uma voz do silêncio. Então essa consciência é consciência no sentido de abertura para o ser e de estar irremediavelmente diante de si. Ela não é a voz dos outros, mas é a minha própria voz, como voz silenciosa. Eu acredito que os excertos vão esclarecer um pouco mais isso agora. A consciência abre, e por isso pertence ao âmbito dos fenômenos existenciários constitutivos do ser aí como abertura. Ou seja, antes de ser uma consciência moral, antes de ser uma consciência abstrata, essa consciência se refere como aquele âmbito que me possibilita estar aberto aos demais entes, consequentemente aberto ao ser, que se dá como sentido no qual sempre já estou interpretando os entes específicos, né? Então, a consciência dá algo a entender, ela abre. Dessa caracterização formal surge a indicação de reduzir o fenômeno da abertura do Dasein.
Essa constituição fundamental do ente, que somos cada vez nós mesmos, é constituída pelo encontrar-se, entender, decair e discurso. Isso aqui é muito importante, né? Na primeira sessão de Ser e Tempo, o Heidegger distinguiu o modo de ser do Dasein como um ente que já sempre se sente de alguma maneira, encontrar-se, como um ente que já tem uma dada compreensão do ser, ou seja, entender, ele sempre entende, um ser que tende a se absorver na sua relação cotidiana com os outros, a ponto de não se distinguir dos demais, decair, e um ser que elabora o seu entendimento através de um discurso. O discurso indica a capacidade que o Dasein tem de elaborar e de articular o seu entendimento. Então, discurso. Encontrar-se, entender, decair e discurso são modalidades próprias do Dasein que distinguem esse ente que nós mesmos somos dos demais entes. Então, a voz da consciência, né, ela se refere exatamente a esses existenciários, especificamente ao entender, né, a esse silêncio no qual nós somos colocados irremediavelmente diante de nós mesmos. Então, a análise mais penetrante da consciência a põe a descoberto como apelo. O apelar é um modo do discurso. O apelo da consciência tem um caráter de intimação, a que o Dasein assuma o seu mais próprio poder ser si mesmo. E isto no modo do despertar para o seu mais próprio ser culpado. Essa questão da culpa nós vamos analisar mais para frente nos próximos slides. Mas, enfim, a tonalidade própria da angústia faz com que o Dasein se isole e se coloque diante de si. Ao se isolar diante de si, ele sai do falatório e é colocado diante de si mesmo. Ao ser colocado diante de si mesmo, que se instaura é um silêncio. Esse estar diante de si, aberto pelo estranhamento da angústia, é o que o Heidegger vai chamar de apelo da consciência. Consciência nesse sentido de abertura, minha capacidade de ser aberto aos entes, de ser aberto à própria constituição da temporalidade na minha relação com os demais entes e, consequentemente, em última instância, com o ser. Estando absorvido em agente, das man, agente no sentido aqui é do público, né? Quando nós falamos de agente ou das man, isso se refere especificamente a esse momento no qual nós estamos absorvidos nas relações públicas, né? Então, estando absorvido em agente, deixou que eles afirmassem por seu público ser interpretado. Ou seja, o Dasein, ele se define pelos demais e não por si mesmo, né? O que nós estamos vendo aqui é que a angústia e esse silêncio que o Heidegger chama de voz da consciência, apelo da voz da consciência, vai retirar o Dasein desse estado. Mas essa afirmação é existencialmente possibilitada porque o Dasein, como ser com o entendedor, ele é como os outros e já entende, a partir da sua relação com os outros, por ouvir os outros. Ou seja, nós estamos ouvindo os outros, nós nos constituímos a partir da nossa relação com os outros, então nós aprendemos a dizer também a partir desse ouvir. Perdendo-se na publicidade de agente, em seu falatório, o Dasein, ao ouvir a gente ela mesma, deixa de ouvir o seu próprio si mesmo. Se o Dasein deve poder ser resgatado dessa perda, no deixar de ouvir, e resgatado sem dúvida por si mesmo, então ele deve primariamente poder encontrar o si mesmo que ele deixou de ouvir, ouvindo a gente. Esse ouvir a gente deve se romper, isto é, o Dasein deve se dar a ele mesmo a possibilidade de um ouvir que o interrompa. A possibilidade de tal ruptura reside no ser intimado sem mediação. O apelo da consciência com relação a esse silêncio aberto pela angústia, rompe o ouvir de agente, no qual o Dasein não se ouve, quando em correspondência com o seu caráter de apelo, ele desperta um ouvir em tudo caracterizado como oposto em relação ao ouvir perdido. Se este é abafado pelo barulho da múltiplice ambiguidade, e sem dar sustentação à curiosidade, aquilo que, apelando dessa forma, dá a entender é a consciência. Aqui nós temos vários elementos importantes. Um deles é o falatório, né? Uma das modalidades. A outra é a curiosidade. E nós temos ainda a ambiguidade. Né? Nessa nossa relação cotidiana, o Heidegger diz que nós entramos em falatório. Nós dizemos muito sem entender, de fato, rigorosamente o que estamos dizendo. Nós temos curiosidade pelas coisas, mas a curiosidade ela é distinta do interesse. O interesse quer saber profundamente. A curiosidade é um amor por aquilo que não se sabe. A curiosidade é aquele querer saber
superficial, que não nos levam ao aprofundamento, né? Então, falatório e curiosidade são modalidades do Dasein absorvido. O outro é ambiguidade. Nesse falatório, nesse dizer, se diz sem saber o que se diz, como uma própria consequência desse falatório. Então, nós falamos porque ouvimos os outros. Se nós ouvimos os outros, nós podemos também nos ouvir. Esse ouvir a si mesmo, né, que nos coloca irremediavelmente diante de nós mesmos, ele vai ser aberto pela angústia e, consequentemente, vai ser chamado de voz da consciência. O Heidegger está dizendo aqui que simplesmente isso. Para eu ouvir, para eu dizer, eu tenho que ouvir. Se eu posso ouvir o outro, eu posso ouvir a mim mesmo. Eu escuto o outro através do falatório, na minha cotidianidade, e escuto a mim mesmo através do silêncio. Por que essa é chamada de voz da consciência? Porque é ela que traz o Dasein para assumir-se em primeira pessoa, para ser a si mesmo. Isso aberto, né, novamente, pela angústia. O Heidegger diz, o apelo prescinde de toda proferição. A consciência discorre única e constantemente no modus do calado. Então, essa voz da consciência, ela é, na verdade, uma voz do silêncio, né? Ela é o estar irremediavelmente diante de mim mesmo. O outro aspecto, o terceiro aspecto, né, é o ser culpado. E esse ser culpado, ele tem que ser entendido no sentido ontológico. Eu vou falar um pouco e depois nós vamos lendo os excertos e aprofundando um pouco mais. Esse ser culpado, ele indica uma negatividade originária por parte do Dasein. Ser culpado aqui não indica a ideia de culpa moral, de eu ter feito algo errado e me sentir culpado por isso. Ela indica que se o Dasein ele é possibilidade, ele é um vir a ser, toda escolha pressupõe uma não escolha. Toda afirmação pressupõe uma negação. Então o Dasein se constitui de tal maneira em que ele sempre está equilibrando perdas e ganhos. Ele sempre está escolhendo algo em detrimento de outro. Então o ser culpado ele vai exatamente indicar uma estrutura ontológica, né, que está na base de possibilidade de qualquer culpa moral ou culpa religiosa. Eu só posso me culpar por algo e dizer eu fiz errado, algo estou culpado, porque eu entendo que eu poderia ter feito de outra maneira. Então, o fundamento ontológico dessa culpa moral, ela é essa própria negatividade originária ou nulidade originária, no sentido de explicitar que eu sou aberto a esse fundamento sem fundamento. Ou seja, no sentido de que, ao escolher, eu automaticamente tenho que não escolher alguma outra coisa. Então, é nessa acepção, numa acepção ontológica e não numa acepção moralizante. Vou passar para a leitura dos excertos aqui. A elucidação do fenômeno da culpa, que não está necessariamente referida ao ter dívida e à violação de direito, só pode então ser bem-sucedida se antes se pergunta, em princípio, pelo ser culpado do Dasein. Isto é, se concebe a ideia de culpado a partir do modo de ser do Dasein. Ou seja, essa culpa originária ela não está relacionada inicialmente a uma culpa da consciência moral, mas ela vai explicitar um modo de ser do Dasein, levando em consideração a compreensão do seu modo de ser como um vir a ser, como uma possibilidade. E é junto com a angústia, como tonalidade afetiva fundamental que causa o estranhamento e a nadificação, e junto com a questão da voz da consciência como um silêncio que vai surgir no horizonte a ideia do ser culpado. Então existe uma articulação entre os três. A angústia abre o estranhamento, consequentemente me coloca irremediavelmente diante do silêncio. Essa correlação entre essa tonalidade afetiva e esse entendimento dado pelo silêncio, ele nos possibilita se compreender como um ser dotado de uma culpabilidade originária, desse sentido de nulidade, de negatividade, mas não como um erro, não como um defeito, mas como uma própria constituição. Indica que nós estamos nesse jogo de perder e ganhar, de escolher, sendo que escolher é afirmar e negar concomitantemente, né? A ideia existenciária formal do culpado, nesse sentido, no sentido ontológico, nós a determinamos assim: ser fundamento de um ser determinado por um não, isto é, ser fundamento de uma nulidade. Se a ideia do não que reside no conceito de culpa existencialmente exclui a referência a um possível ou a um exigido subsistente,
Se o Dasein em geral não deve ser medido, portanto, por um subsistente ou pelo válido, pelo que não é ele mesmo ou que não é do seu modo, isto é, que não existe, fica eliminada a possibilidade de considerar em relação ao ser fundamento de um defeito, o ente mesmo que é esse fundamento como defeituoso. Ou seja, nós não podemos colher isso como defeito, como algo errado ou como algo ruim, mas sim como uma própria maneira como ele se dá, como nós nos damos. Então, como uma estrutura na qual a nossa própria existência se dá, como ela mesma se constitui, né, no seu horizonte temporal. O ser culpado não é o resultado de uma inculpação, ou seja, de uma ação errada que me gerou uma culpa, mas ao contrário, esta só é possível sobre o fundamento de um ser culpado originário. Esse ser culpado, prossegue Heidegger, essencial, é igualmente originário como condição existenciária da possibilidade para o bem e para o mal, no sentido moral, isto é, para a moralidade em geral e para suas formas factualmente possíveis. O ser culpado originário não pode ser determinado pela moralidade, pois esta já o pressupõe por si mesma. Ou seja, isso é o que eu já falei um pouco anteriormente. Para que eu me sinta culpado por algo que eu fiz, no sentido moral, eu preciso perceber que eu poderia ter feito de outra maneira. Esse poder ter feito de outra maneira, na verdade, revela o Dasein como possibilidade. Esse revelar como possibilidade é a própria constituição da culpa originária, no sentido de que no nosso fundamento reside um não, um sempre ter que dizer não a algo, um já estar no âmbito do não, ao se dizer um sim. Então a intimação é um apelo para diante que apela para trás. Para diante, na possibilidade de assumir existindo aquele ente dejectado que o Dasein é. Para trás, na dejecção para entendê-lo como nulo fundamento que o Dasein tende a assumir na existência. Essa intimação se refere exatamente a essa voz da consciência, a esse silêncio aberto pela angústia. E ele vai para diante porque ele evidencia o Dasein como um vir-a-ser, ou seja, como um ser de projeto. Se o seu ser está em jogo, eu me projeto e nesse meu projetar eu determino esse próprio modo de ser. E para trás, porque eu automaticamente tenho um passado, eu tenho um ter sido, e eu rememorando esse meu ter sido, eu rememoro as possibilidades que eu efetivei e as possibilidades que eu não efetivei. Novamente, a ideia de dejectado, de dejecção, como estar lançado num mundo do qual eu não sou um fundamento. Para trás, na dejecção, para entendê-lo como nulo fundamento que o Dasein tende a assumir na existência. Então, esse jogo, né, de ter sido e de por vir, a partir do qual eu posso me compreender como possibilidades que foram efetivadas e como possibilidades que poderão ser efetivadas. O que o Dasein se dá a entender dessa forma seria, então, um conhecimento de si mesmo, ou seja, a angústia, a voz da consciência e, consequentemente, a compreensão dessa culpabilidade originária, ela me possibilita um conhecimento de mim, diferentemente de um conhecimento dos demais entes. E o ouvir essa voz silenciosa corresponde a tal apelo, seria uma tomada de conhecimento do fato culpado, ou seja, entende que no âmago do meu ser existe uma nulidade. Entendendo o apelo, o Dasein é obediente à sua mais própria possibilidade de existência. Ele escolheu a si mesmo. Agora entra a última parte, para a gente poder compreender melhor essa noção de ser para a morte, que é a ideia de ser resoluto. O ser resoluto é nada mais, nada menos do que escolher a si mesmo naquilo que desde sempre nós já somos. Não é? Então, a culpa como uma tonalidade afetiva primordial, o apelo da consciência como esse silêncio que nos coloca diante de nós mesmos e a culpa originária, elas possibilitam ao Dasein essa noção de ser resoluto, que é exatamente a partir da constatação de que eu sou um ser para a morte, de que eu sou um ser dotado de possibilidades e que em um momento essas possibilidades não vão ser mais possíveis devido ao estranhamento da angústia que me levou para o silêncio e consequentemente, a compreensão dessa nulidade que constitui o meu ser, eu posso me escolher. Me escolher naquilo que eu sempre já sou. É uma escolha que é antes uma aceitação, né, daquilo que eu sou. Então Heidegger diz, o ser aberto do Dasein, que há no querer ter consciência, é, portanto, constituído pelo encontrar-se da angústia,
pelo entender como projetar-se no ser culpado mais próprio e pelo discurso como ser calado. Aqui nós temos, o Dasein é sempre um ser que se sente de alguma maneira, o encontrar-se fundamental é angústia, porque ela vai colocar o Dasein diante de si mesmo. O entender, eu sempre estou entendendo de alguma maneira, mas o entender mais próprio é esse projetar-se, ou seja, me projetar como um ser culpado, como alguém que tem uma nulidade ontológica, me projetar, né, entendendo que toda escolha implica uma não escolha, que toda afirmação implica uma negação. E o discurso como ser calado. O Dasein é sempre um ser que discursa, um ser que elabora o seu entendimento. Nesse momento, o Dasein está calado. Então a sua articulação é exatamente o estar irremediavelmente diante de si. Então nós temos esses existenciários, essas estruturas do Dasein, encontrar-se, entender e discurso em suas modalidades mais próprias porque possibilitar o Dasein entender a si mesmo no seu ser como um ser para a morte. Então nós temos a angústia, nós temos essa voz da consciência, o apelo da consciência, né? E nós temos essa culpabilidade originária. Esse assinalado modo próprio de ser aberto, atestado no Dasein ele mesmo por sua consciência, o calado, projetar-se ou não encontrar-se da angústia para o ser culpado mais próprio, é o que denominamos de ser resoluto. Ora, o ser originário do Dasein, relativamente a seu poder ser, é um ser para a morte, isto é, para assinalar da possibilidade do Dasein que foi caracterizada. O adiantar-se abre essa possibilidade como possibilidade. O ser resoluto, só como adiantar-se, torna-se, portanto, um originário ser para o poder ser mais próprio do Dasein. O poder do poder ser culpado só é entendido pelo ser resoluto, se este qualifica como ser para a morte. Ou seja, a articulação desses três modos próprios de ativação da estrutura do Dasein, eu sempre entendo, eu sempre me sinto situado, eu sempre discurso, esse entender agora, né, como o projetar-se no ser culpado, esse sentir-se situado como angústia, e esse discurso como nada mais nada menos que o ser calado, eles abrem a possibilidade do Dasein aceitar-se na sua finitude, aceitar-se como um poder ser e como um poder ser cujas possibilidades um dia se encerrarão, ou seja, aceitar-se como um ser para a morte. É aceitando-se como um ser para a morte que o modo de ser do Dasein se torna translúcido, se torna transparente para ele mesmo. Então, o ser resoluto seria exatamente essa aceitação daquilo que nós mesmos somos, né? E é nesse sentido que eu vou agora passar para uma análise do filme através de algumas cenas específicas do filme Morangos Silvestres. Esse filme pode ser tomado como um caso ôntico, ou seja, como um caso concreto, onde nós podemos compreender melhor essas estruturas ontológicas